Bem, meus amigos, falando de arte, nesse vídeo eu vou falar a respeito de uma grande dúvida que muita gente tem. Eduardo Manet e Claude Monet são parentes? São irmãos? São primos? Será que eles são parentes? Nesse vídeo que eu vou falar a respeito das semelhanças e diferença entre esses dois grandes gênios da pintura. Então, meus amigos, eu convido vocês a assistir esse vídeo e tirar suas dúvidas de uma vez por todas. Mas, antes, se você não é inscrito, se inscreva no canal, dê seu like, ative as notificações, assim o YouTube recomenda o vídeo para mais pessoas. Sempre a gente está postando vídeos interessantes de artes aqui no canal. As artes do Prof. J. Que esses dois pintores, Eduardo Manet e Claude Monet, são impressionistas? Eu acredito que a maioria não tenha dúvida. Bem, meus amigos, ambos eram franceses e contemporâneos, viveram na mesma época. Agora eu vou falar sobre cada um deles, desses dois amigos, Eduardo Manet e Claude Monet. A começar, eu vou falar do Eduardo Manet. Eduardo Manet nasceu em Paris em 1832 e faleceu em 1833 aos 51 anos de idade. Eduardo Manet era de uma família burguesa, porém, contrariando seus pais, tornou-se pintor, contra a vontade do pai. Inclusive, ele tornou-se pintor quase que por acaso, e ele não se julgava um pintor impressionista, apesar de ser impressionista. Mas no início do impressionismo ele exerceu fortes influências. E assim como os impressionistas, Eduardo Manet retratava a cor, a luz e os contrastes. Sua pintura foi muito controversa, principalmente quando ele pintou Le Déjeuner e Sur L'Herbe, e também Olímpia. Inclusive, Olímpia considerada obscena para os padrões da época. E por isso ele foi muito criticado e esse quadro não foi aceito no salão para exposições. Por isso que ele fazia suas exposições em seu salão, em seu ateliê, em seu estúdio. Agora eu vou falar sobre algumas características de Eduardo Manet. Usava muito a cor preta. Ele pintava em seu estúdio e não ao ar livre, e também ele pintava em várias sessões, ou seja, ele começava a pintar, parava, no outro dia ele continuava e assim por diante. Ele não fazia do início ao fim, que era uma das características principais dos impressionistas, que pegava seu cavalete, levava lá na paisagem, pintava rapidamente e terminava. Ele não, ele pintava em várias sessões. E agora eu vou falar do outro pintor, de nome parecido, Claude Monet, também nascido em Paris em 1840. Ele era 8 anos mais jovem do que Eduardo Manet. E Claude Monet faleceu em 1926 aos 86 anos. Ele viveu bem mais do que Eduardo Manet. E Claude Monet ele é considerado o pai do impressionismo, pois em 1874, o crítico de arte Louis Leroy fez uma observação depreciativa em um de seus quadros, Impressão Nascer do Sol. Ele viu esse quadro, aí ele olhou e falou assim, olha, isso daí não é uma pintura, é impressão de pintura. Foi aí que deu o nome de impressionismo. O nome impressionismo nasceu de uma crítica, desse crítico de arte, Louis Leroy. Ele falou, olha, isso não é pintura, é impressão de pintura. E assim batizou um estilo importante das artes, o impressionismo. Inclusive esse quadro de Claude Monet é considerado o primeiro quadro impressionista, é o que deu origem a esse estilo. E esse quadro ele pintou num barco, ele tinha um barco ateliê, e ele estava vendo o pôr do sol, tanto é que esse quadro tem tons meio rosas, assim, devido ao pôr do sol, né? E reflexo na água. Ele estava num barco ateliê. Claude Monet era um inovador, e ele sabia como ninguém usar a cor e a luz ao seu favor.
e a favor de suas telas, suas lindas telas. Inclusive, ele estava muito à frente de seu tempo. Se a gente vê um quadro impressionista, o próprio Claude Monet, ele acreditava que era a pintura mais realista. Por quê? Porque a gente, quando olha uma paisagem, a gente não vê as folhas nítidas, aquela florzinha nítida, porque numa determinada distância, a visão da gente funde as cores. A gente só vê nuance de cores, manchas de cores. E o que ele pintava era isso, ele pintava as manchas. Ele via uma paisagem e fazia as manchas de cores. Ele usava o recurso da luz e das cores. E como eu falei, ele pintava sempre em loco, ou seja, no local, pegava seu cavalete, ou no barco ateliê, ou de frente de uma paisagem, e pintava rapidamente um quadro, e era de uma batelada só. Ele pintava de uma única vez, apenas uma sessão, já terminava. Um dos motivos que Monet pintava rapidamente uma tela era também para ele pegar a tonalidade daquele horário. Então ele pintava rapidamente. Senão, se ele deixasse para pintar em outra sessão, ele não teria mais aquela realidade daquele horário, daquele tom do sol que é reflexo de luz. E assim ele pintava do início ao fim e terminava o quadro. Inclusive, muitos críticos consideravam Claude Monet um pintor experimental, que desenvolvia gradualmente o seu estilo até, no término da pintura, deixar um pouco embaçada a pintura. Ele ia mexendo com as tintas até fazer as manchas. Agora eu vou apontar algumas das características de Claude Monet. Uma incontestável era a pintura ao ar livre, em uma única sessão. Outra característica, ele procurava representar a impressão de paisagem, ou seja, é como se fechasse os olhos assim, olhasse para a paisagem e visse as manchas. Era isso que ele retratava na sua pintura, a impressão de paisagem. Outra característica são os traços coloridos e desordenados. Concluindo, agora respondendo aquilo que eu falei lá no começo, aquela pergunta, qual a diferença entre Edouard Manet e Claude Monet? É isso que veremos agora. Um não tem nada a ver com o outro, a não ser a semelhança dos nomes e também a semelhança de suas vidas. Tanto é que eles eram contemporâneos e amigos. São essas coisas que nos levam a confundi-los. Edouard Manet e Claude Monet, dois franceses, pintores impressionistas que buscavam a fama. Porém, eles não conseguiram ser famosos em vida. Porém, podemos os distinguir pelos temas que cada um utilizava. Totalmente diferente. Edouard Manet preferia pintar retratos, pinturas no ateliê, pinturas em várias sessões. Ele começava a pintar, ele não terminava, deixava para terminar depois, mesmo quando ele utilizava modelos. O seu foco eram as pessoas. E Claude Monet preferia pintar paisagem ao ar livre e ele pintava em uma única sessão. E também pintava também o cotidiano, porém ao ar livre, e pintava em uma única sessão. E essas eram as diferenças entre esses dois grandes pintores, com semelhanças, mas também grandes diferenças. Gostaram do vídeo? Aguardem mais vídeos aqui do canal.